Olá, galera! Professor André aqui de novo para dar continuidade aos conceitos de função polinomial, tá? Hoje eu quero conversar com vocês sobre o teorema do resto, tá? Na aula passada a gente conversou um pouco sobre a divisão de polinômios e hoje, dando continuidade a esses conceitos de divisão, eu quero falar com vocês sobre o teorema do resto. E esse teorema do resto diz o seguinte, galera. Olha só. O resto da divisão de um polinômio f de x por x menos a é igual a f de a. Olha só. Para a gente entender bem esse teorema, vamos recapitular algumas coisas aqui. Olha só. Quando eu faço a divisão de um polinômio f de x por x menos a, o que eu tenho aqui? Eu tenho um polinômio x menos a, é um polinômio de primeiro grau, certo? O f de x pode ser um polinômio de qualquer grau. Pode ser um polinômio de quinto grau, de quarto grau, de terceiro grau, ou seja, pode ser um polinômio de grau qualquer. O que a gente sabe sobre o quociente? Se esse polinômio f de x tem grau n, o quociente vai ter grau n menos 1. Por que o quociente vai ter grau n menos 1? Deixa eu anotar aqui, ó. Quociente eu vou chamar de q de x. Por que esse quociente vai ter grau? Se aqui tem grau n, aqui vai ter grau n menos 1. Por que isso, gente? Porque, olha só, se esse polinômio é de quinto grau e ele está sendo dividido por um polinômio de primeiro grau, quinto grau menos o polinômio de primeiro grau vai dar um polinômio de quarto grau. Isso é um exemplo que eu estou falando. Então, se eu tenho um grau n aqui, dividido por um polinômio de primeiro grau, n menos 1 vai ser o grau do quociente. E sobre o resto? O que eu sei sobre o resto? O resto, gente, ele vai ser um número real, ou um número complexo, né? Por que ele vai ser um número? Porque o resto sempre tem um grau inferior ao divisor. Se o divisor é de primeiro grau, aqui tem que ser de grau 0, né? Então, o que a gente tem aqui? Ou a gente tem um número real ou um número complexo. Na verdade, um número complexo, né? Beleza, gente? Então, olha só, recapitulando o que diz o teorema do resto. O resto da divisão de um polinômio f de x por x menos a é igual a f de a. Vamos ver por que isso acontece. Todo mundo sabe, aqui desse algoritmo, aqui, o método da chave, que o dividendo ele pode ser escrito como o quociente q de x vezes o divisor, que é x menos a, mais o resto. Estão lembrados dessa regrinha aí? Olha só, gente. Aqui não está falando que ele não está querendo discutir, não tem uma informação aqui sobre o f de a. Olha só, eu não sei o grau desse f de x. Também não sei o grau do q de x. Mas sei que esse daqui é de primeiro grau. Essa expressão aqui, que é a minha f de x, eu posso, através dela, calcular o f de a. Vamos calcular o f de a aqui para ver quanto que vai dar isso daí. Olha, f de a, onde tem x eu vou colocar a. Vai ficar igual a q de a vezes a menos a mais r. Mas, nesse a menos a aqui, isso vai zerar. Eu vou ter zero aqui, ó. Certo? E zero vezes qualquer coisa é zero, gente. Então, vai ficar assim, ó. F de a igual. Isso vai dar zero. Zero vezes Q de a vai dar zero. Essa expressão todinha aqui vai ser zero. Só vai sobrar o resto. Por isso que esse teorema fala que o resto da divisão de um polinômio f de x por x menos a é o próprio f de a, como a gente justificou aqui nessa continha. Isso vai agilizar a gente na hora que a gente tiver algum exercício que está pedindo o resto. Algum exercício onde eu divido um polinômio por x menos a. E por acaso
o enunciado do exercício venha pedir apenas o resto, eu não preciso fazer toda a divisão. Basta eu calcular o f de A, que eu vou ter o resultado do resto. Olha um exemplo aqui, ó. Qual é o resto da divisão do polinômio f de x igual a 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x menos 6 por x mais 1? Observe que aqui eu tenho um polinômio de primeiro grau, né? E aqui eu tenho um polinômio de terceiro grau. Na divisão desses dois polinômios, eu posso, e como eu só quero descobrir o resto, observem que eu só quero descobrir o resto, eu posso usar esse teorema do resto sem precisar fazer a divisão para eu descobrir esse valor. Gente, quem seria o resto? O resto seria o f de A. Mas quem é A nesse caso? Observem aqui que a minha expressão tem que ser x menos A, não é? Para eu usar esse teorema. E aqui eu tenho x mais 1, né? O que significa isso? Significa que eu tenho que sempre pegar o oposto do A. Olha só, x menos A quer dizer que eu tenho que pegar o oposto do A e colocar aqui, ó. Aqui não está menos A? Eu coloco na fórmula, no teorema, f de A. Então, se aqui tiver mais A, quem eu tenho que colocar aqui é menos A, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso. Aqui não é mais 1, então quem que eu vou ter que calcular? Eu vou ter que calcular o f de menos 1, tá? Ele que é o meu A. Isso vai dar quanto? Substituindo nessa fórmula. 3 vezes menos 1 ao cubo menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, menos 6. Gente, mas professor, o exercício está pedindo o resto. Você não está fazendo divisão. Como é que você vai descobrir o resto? Gente, não se esqueça, o teorema do resto diz exatamente isso. Eu não preciso fazer a divisão para descobrir o resto. Basta eu calcular o f do A, que é o oposto desse carinha aqui que está nesse polinômio de primeiro grau. Tá bom? Então vamos lá. F de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. Mais 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. E aqui tem um outro menos 6. Então, f de menos 1 é igual a menos 3, menos 1, menos 6, menos 6. O f de menos 1 é 6 com 6, 12, 13, 14, 15, 16. Menos 16, gente. Esse é o valor do resto da divisão desse polinômio por este polinômio. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu fosse dividir 3x ao cubo por 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x menos 6 por x mais 1, eu ia achar um quociente aqui e automaticamente, ao realizar a divisão, eu ia achar um resto. E nesse, usando o teorema, eu já sei qual é o valor do resto. O valor do resto é menos 16. Beleza, gente? É nesse tipo de caso que a gente vai usar o teorema do resto. Beleza? Eu quero falar com vocês sobre o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert, ele é consequência do teorema do resto. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, vamos fazer o seguinte, vamos falar do teorema de D'Alembert no próximo vídeo. Beleza, gente? Isso para o vídeo não ficar muito longo. Falou? Então vamos aguardar o próximo vídeo. Um abraço!